Olá a todos, bom dia, um bom domingo a todos. Eu sou o Luiz Bert e vou fazer a abertura para nós hoje. Então vamos lá, como sempre, né, escolhi um tema de um dos livros que eu gosto do Chico Xavier, da coletânea por Emmanuel. Hoje eu escolhi o Fonte Viva, que é o primeiro dessa coletânea, que chama-se Fonte Viva. São 3 livros que ele escreveu, que como eu gosto de falar aqui, para quem gosta de fazer o Evangelho no Lar, é um livro super bacana, porque ele é dividido em capítulos curtos, normalmente uma página e meia, onde Emmanuel discorre sobre um dos versículos do Evangelho, de algum dos Evangelhos, né? Então ele pega uma frase do Evangelho e transforma aquela frase num aprendizado muito abençoado, através das suas palavras, que são sempre dóceis, mas firmes e com bastante ensinamentos. Foi escolhido para nós o capítulo 123, cujo título é Viver em Paz. Então, indo para o estudo, esse capítulo, como é comum nos livros de Chico Xavier pelo Emmanuel, a primeira frase que ele tira de um dos evangelhos é super simples, né? São 3 palavrinhas: vivei em paz. Olha que simples. E a gente vai ver como ele consegue construir sobre essas 3 simples palavras. E isso é uma frase que está na segunda epístola aos Coríntios, escrito por Paulo. Paulo, para quem não lembra, foi um evangelho que foi um apóstolo que chegou depois de Cristo, né? Que depois da passagem de Cristo, ele no portão do Damasco, ele era um inquisitor. Ele era alguém que perseguia Cristo, né? E ele foi, através da sua jornada, ele indo ao portão de Damasco, numa caçada aos seguidores de Cristo, ele teve a visão, Jesus Cristo apareceu para ele, e ele se transformou num dos maiores apóstolos vivos e num dos principais fundadores da igreja cristã. Ele saiu andando por toda aquela região, peregrinando, sem nada no bolso, abdicou de tudo que ele tinha para se dedicar ao evangelho vivo. Então essa carta ele escreveu quando ele foi mais ou menos 55 depois de Cristo. Ele já tinha ido para Coríntios, que é uma região do sul da Grécia, e fundado a igreja lá. 4 anos depois, ele estava na Macedônia e ele recebeu notícia de Coríntios e resolveu escrever, porque ele sabia que ele não ia conseguir voltar mais lá, porque era muito longe. Ele já sabia que o tempo dele estava acabando. Então ele escreve essa carta para reforçar, uma carta que ele escreve para dar mais ânimo e para reforçar para aqueles irmãos que estavam divulgando a palavra de Cristo através da igreja que ele criou lá. Quando eu digo igreja, não um templo físico, gente, ele não construiu nada, né? Mas através da palavra que ele deixou de Jesus Cristo em Coríntios, para que esse ensinamento fosse seguido. E aí ele começa, eu vou ler o texto agora para a gente entender, né? Mas quando ele fala aqui do viver em paz, ele está falando de disciplina moral, compaixão, perdão, equilíbrio, vigilância íntima, né? Ele não está falando em paz, aquela paz como a gente pensa, vou sentar no sofá e ficar deitado sem fazer nada. Não é isso, ele está falando da paz de Cristo. E aí, né, como eu disse aqui, vamos ler da paz de Cristo, que é a paz da vigilância. E aí, começando o texto, e é isso Emmanuel escrevendo, né? Emmanuel dizendo elucidando para a gente o que Paulo quis dizer. Mantente em paz. É provável que os outros te guerreiem gratuitamente, hostilizando-te a maneira de viver. Entretanto, podes avançar em teu roteiro, sem guerrear a ninguém. Então aqui é a primeira dica, e eu vou discorrer um pouco mais sobre isso, né? A paz eu consigo através de não ter guerras, né? Então é interessante isso, parece simples, parece óbvio, né? Como é que eu posso construir a paz, como está acontecendo hoje em dia, através de uma guerra? Essa uma primeira reflexão. Continuando, para isso contudo, para que a tranquilidade te banhe o pensamento, então de novo a dica, ele está falando da reforma íntima, está falando da paz dentro de mim, não é a paz do lado de fora. É necessário que a compaixão e a bondade te sigam todos os passos. Assume contigo mesmo o compromisso de evitar a exasperação.
Exasperação é desespero, é evitar aquele desespero, aquela angústia, quando toma uma atitude não pensada. E aí, continuando, junto da serenidade, poderás analisar cada acontecimento e cada pessoa no lugar e na posição que lhes dizem respeito. Então ele está chamando a gente para pensar no contexto. Né? Quando eu vejo algo acontecendo, alguém faz alguma coisa comigo, e o que eu preciso fazer primeiro? Ele está chamando a gente para parar para pensar. E às vezes entender, né, de onde está vindo aquela pessoa, né? Por que será que ela está agindo assim? O que será que ela está passando? Repara carinhosamente os que te procuram no caminho. De novo, chamando a gente para ação. A paz através da ação. Parece lógico, né? A gente, de certa maneira, foi acostumado a pensar que a paz é a ausência de tudo, né? Aquela paz, a gente pensa naqueles monges no Tibete, sentadinho, meditando, sem problemas, entre aspas, né? Ficando lá, isolado de tudo. E aqui Emmanuel vem esclarecer que isso também é paz para eles lá. Mas existe uma paz diferente que Jesus Cristo vem nos trazer, que é essa paz da ação, a paz do amor, a paz da caridade. E ele continua: todos os que surgem aflitos ou desesperados, coléricos ou desabridos, trazem chagas ou ilusões. Olha que interessante, ele está olhando para aquelas pessoas, os aflitos, desesperados, com um olhar de compaixão, que é o olhar que Cristo usava. Jesus Cristo, quando via aquela pessoa com chagas, ele olhava com o quê? Com compaixão. Ele não julgava, ele não expulsava as pessoas, ele olhava com compaixão. Prisioneiros da vaidade ou da ignorância, não souberam tolerar a luz da verdade e clamam irradiços, irritadiços. Unge-te de piedade, né? Então, se banhe de piedade e penetra-lhes os recessos do ser. Então, tenta analisar o que está dentro daquela pessoa, por que ela está passando por isso. E identificarás em todos eles crianças espirituais que se sentem ultrajadas ou contundidas. Olha que interessante, ele está de novo olhando aqui para as pessoas que estão desesperadas, aqueles aflitos, aquelas pessoas que estão em desequilíbrio, com um olhar de compaixão. Que são pessoas que ele chama aqui de crianças espirituais, e crianças não no sentido negativo, é num processo de evolução. Ele está falando no processo de evolução. Cada um de nós, todos nós aqui somos crianças espirituais perante a Jesus Cristo. Estamos nessa escola aprendendo. Então é isso que o Emmanuel está falando. Não é algo pejorativo, e sim algo no sentido de construção, no sentido que estamos em processo de evolução, e é normal, gente. Faz parte da nossa escola da reencarnação. E aí, continuando no texto, uns acusam, outros choram. Ajuda-os enquanto podes, pacificando-lhes a alma, harmonizarás ainda mais a tua vida. Aqui está uma grande dica já desse texto. Você ajudando, você harmonizará ainda mais a sua vida. É a caridade. Né? Fora da caridade não há salvação. Esse é o exemplo redivivo que Jesus trouxe para a gente. Aprendamos a compreender cada mente em seu problema. Sem julgar, mas entender e compreender. Recorda-te que a natureza, sempre divina em seus fundamentos, respeita a lei do equilíbrio e conserva sem cessar. Então a natureza é um grande exemplo, né? Mesmo a gente fazendo várias e várias coisas para criar o desequilíbrio, a natureza sempre dá um jeito de buscar aquele equilíbrio. E aí, continuando, ainda mesmo quando os homens se mostram desvairados nos conflitos abertos, a terra é sempre firme e o sol fulgura sempre. Então aqui ele relembrando que não importa o que a gente faça, a terra está lá. E não importa o que aconteça, o sol vai sempre brilhar no dia seguinte. E aí viver de qualquer modo de todos,
mas viver em paz consigo mesmo é serviço de poucos. Olha como é profundo isso, né? Viver de qualquer modo é de todos. Então qualquer um pode viver. Sim, todos nós estamos aqui vivendo. Mas viver em paz consigo mesmo é serviço de poucos. Então se a gente voltar, né, e pensar nesse capítulo desse texto, né, do trecho da segunda carta, da segunda epístola aos Coríntios que Paulo escreveu, viver em paz, e aqui ele fala, Emmanuel traz no final, viver em paz consigo mesmo é serviço de poucos. Então ele já reconhece que nós estamos num planeta de provas e expiações. Então nem todos encontrarão essa paz de maneira fácil. E aí, só para a gente fazer a conexão com o estudo, aquelas frases que estavam em amarelo, ressaltadas em amarelo, a primeira, sem guerrear a ninguém. Paz não é revidar. A verdadeira força espiritual não está em reagir, mas está em não devolver o mal. Olha que interessante, né? Emmanuel traz isso para a gente. A paz como uma forma de evitar o conflito. A gente falou semana passada, né? Quando um dá um tapa na cara, alguém dá um tapa na cara de uma pessoa, o outro devolve. E eles ficam nessa bate e volta 1000 vezes. No final de 1000 vezes, quem começou? Quem está errado? Quem tem razão? Eu construí a paz com essas ações? Não. Segundo, a paz nasce da bondade. Aí ele fala aqui no texto, a compaixão e a bondade te sigam. E aí, onde a bondade cresce, a paz interior começa a se firmar. Então ele traz aqui, a paz é através da bondade. Eu não consigo a paz por ficar isolado no meu cantinho, sem fazer nada. A paz é ação. Terceiro, evitar a exasperação. Ipsis litteris, o que está no texto, né? Então, desejar a paz não basta, é preciso educar as próprias reações. Então ele fala aqui, exasperação e desespero. Se eu estou diante de uma situação, me desespero, vai me ajudar? Não. Provavelmente vai fazer com que tome decisões incorretas. Quarto ponto, compreender e ajudar o outro. Ajuda-os enquanto podes. É o chamamento. Enquanto está encarnado, ajuda. Quando alguém te procura. Quando ajudamos a pacificar a alma do outro, harmonizamos ainda mais a nossa. Isso é a caridade. É o chamamento para a caridade. Ajuda-os enquanto podes. É o chamamento da caridade. Ajuda agora. E não é ajudar financeiro, gente. Às vezes é ajudar ouvindo o irmão necessitado, oferecendo um apoio, um abrigo, é oferecendo uma palavra de carinho, é não julgando, é simplesmente ouvindo com os ouvidos de escutar, é olhando com aquele olhar de Jesus Cristo, um olhar de compaixão, de caridade, de amor para uma pessoa que te busca. E por fim, a reforma íntima e consciência tranquila. Isso é a paz de Cristo que ele nos traz, né? A paz íntima não é o caso, é a conquista diária da consciência. Então ele reforça nesse capítulo, nesse trecho, esse texto tão pequeno, de uma frase tão singela de 3 palavras de Paulo, que a paz íntima é conquista diária. Então ele reconhece, não é fácil, mas é um trabalho que a gente tem que fazer no dia a dia. E aí, para resumir o nosso texto de hoje, né, são 5 principais pontos: não revidar. Como é que eu consigo a paz? O que significa paz nesse texto que Emmanuel nos trouxe? Não revidar, cultivar a bondade, controlar o desespero, ajudar o próximo, a caridade, buscar a reforma íntima. E a paz verdadeira não é a ausência de lutas, mas a presença do Evangelho no coração que aprendeu a amar. E aí, para a gente refletir, né, a paz do Cristo não é a ausência de lutas, é a presença do amor na alma. Quem compreende mais fere menos. Quem perdoa mais, vive em paz. A verdadeira paz nasce dentro de nós, floresce no perdão, fortalece-se na caridade e se sustenta na confiança em Deus. Ter fé, gente, super importante para ter paz. Como está no livro também, muito interessante, o Vinha de Luz, para quem quiser ler, no Vinha de Luz, capítulo 105, Emmanuel fala sobre a paz no mundo e a paz de Cristo.
E aí ele fala, a paz de Cristo é justamente isso. A paz de Cristo é aquela paz através de ação, a paz através da caridade, a paz através de amor. A paz no mundo é aquela paz que a gente já falou, que é uma paz de ficar ali quietinho no meu espaço isolado. Mas isso não te dá aquela paz interior. O que dá a paz interior é a paz que Cristo veio mostrar, que é a paz que, por mais contraditório que possa parecer, é através do trabalho, através da ação, através do amor, através da caridade. Então, com isso, gente, eu queria convidar a todos a se ajeitar nos seus lugares, ficar numa posição confortável e tranquila, que a gente eleve os pensamentos ao nosso Mestre Jesus Cristo, que através das suas palavras, dos seus exemplos, dos seus ensinamentos, nos deixou esse Evangelho redivivo, esses exemplos de sua vida tão bonito para que a gente possa aprender e seguir no nosso dia a dia, que apesar de parecer às vezes tão distante de nós, é através de um passo de cada vez que a gente atinge essa paz nos nossos corações, essa paz de Jesus Cristo, através da ação, através do amor, através da caridade, do trabalho, do auxílio ao próximo, da oração e, acima de tudo, da fé. Na fé de que estamos aqui para aprender, na fé de que as coisas vão melhorar, na fé de que Jesus e Deus Pai Todo-Poderoso está conosco sempre no nosso dia a dia, e que em qualquer momento em que a gente sinta essa fé abalada, que a gente possa ter tranquilidade para elevar nossos pensamentos, para ter uma vibração positiva e pedir a Jesus que esteja conosco, que nos acompanhe e nos guie nas nossas ações e decisões. Que Jesus ilumine os nossos pensamentos, as nossas ações, e que Jesus leve essa tranquilidade, essa paz aos nossos governantes dos países globais, para que a gente possa expandir essa paz para nosso bairro, para nossa cidade, para o nosso país e para o nosso globo terrestre. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado a todos e um excelente domingo. Bom dia, gente. Bom domingo a todos. Eu fico pensando, sabe, as reuniões infindáveis que nós tivemos essa semana para trazer o tema de hoje. O Luiz falou que ele escolheu o texto. Simplesmente o que a gente vai falar aqui no Livro dos Espíritos, que é onde todos participam, tá? Eu gostaria que vocês também trouxessem a maneira como vocês entendem, para que a gente possa aprender juntos. Mas é exatamente o que o Luiz falou na abertura, o que a gente vai falar aqui no Livro dos Espíritos. Porque nós estamos na parte de crueldade, né? Que são do capítulo da lei de destruição. Nós estamos na parte de crueldade, nós estamos na pergunta 759. E a pergunta 759 vai falar de quê? Do duelo. E é exatamente o que ele trouxe, né? A nossa maneira de enfrentarmos os problemas do dia a dia de convivência, né? O duelo. E fala o seguinte, Kardec pergunta: que valor tem o que se chama ponto de honra em matéria de duelo? E aí, a resposta ela é simples e direta. Orgulho e vaidade, dupla chaga da humanidade. Ele continua na 759, ele faz a 759A, porque, orgulho e vaidade no duelo. O que ele quis dizer com isso? Você tem que agredir ao outro porque você foi agredido moralmente? Era assim que funcionava a coisa, né? Aí a gente vai entrar depois no atual. Mas ele pergunta assim na 759A. Mas não há casos em que a honra
se acha verdadeiramente empenhada e em que uma recusa fora covardia? É interessante, né? Porque é exatamente isso, a gente revida porque a gente tem um orgulho, primeira coisa, o nosso ego é totalmente atingido. Quando alguém te atinge, seja com palavras, seja com o que for, você vai revidar aquilo porque você quer se proteger, é o seu ego, o seu orgulho, né? E o egoísmo vem por outras razões. Mas quando você fala de covardia, o que os espíritos nos trouxeram? Eles falaram assim, isso depende dos usos e costumes. Cada país e cada século tem a esse respeito um modo de ver diferente. Quando os homens forem melhores e estiverem mais adiantados em moral, compreenderão que o verdadeiro ponto de honra está acima das paixões terrenas e que não é matando, nem se deixando matar, que repararão os agravos. Então a doutrina está trazendo o quê? Que através do nosso caminhar, né, nós vamos crescer moralmente, nós vamos entender que não é revidando ou desafiando, né, o outro ser para um duelo e trazendo a violência, né, matando ou se deixando matar, que você vai ter algum tipo de recompensa. Aí hoje, nós não temos mais o duelo, né? Nós hoje, ainda não da maneira como era, mas nós duelamos de várias outras maneiras. Nós duelamos revidamos tudo que nos acontece hoje. E isso é uma falha moral. Mas também é uma falha na inteligência, né? É uma falta de controle emocional. É onde o seu orgulho bate mais forte. Quando você revida qualquer que seja a agressão, você está dando ao outro o que ele espera, que é o seu descontrole emocional. Por isso que na inteligência emocional, você tem que sempre dar aquele passo atrás. Exatamente o que o Luiz trouxe, porque isso lhe traz a paz. E isso desmancha a agressão. Né? Na sequência dessa pergunta, Kardec então faz uma notinha. Ele fala assim, a mais grandeza e verdadeira honra em confessar-se culpado o homem, se cometeu alguma falta, ou em perdoar, se de seu lado esteja a razão. E qualquer que seja o caso, em desprezar os insultos que o não podem atingir. Então é isso, se você não deixa se levar pelo momento, né, você está fazendo o que a gente faz hoje, que é ter mais controle emocional, dar sempre um pé atrás e fazer. Mas não é todo mundo, né? Mas a doutrina nos traz que isso é um adiantamento moral. Nós vamos conseguir isso com a moral, porque nós fazemos hoje ainda com o egoísmo. Nós ainda fazemos com o senso de superioridade. Queira você falar que era ou que não, mas é a verdade. Quando você tem qualquer confronto com o seu semelhante e você consegue, naquele momento, por já estar treinando a sua inteligência emocional para não revidar aquela situação e totalmente despreza aquela pessoa e a situação, e você realmente torna aquela outra mais agressiva porque não esperava a sua resposta tranquila, no final da história você se sente não moralmente satisfeito, mas você se sente o quê? Pensa que é superior ao outro, né? Você pensa que você tem mais do que o outro, e isso também é o nosso momento. Mas nós vamos chegar no momento que vai ser moralmente falado, onde essa paz que ele trouxe exatamente na abertura é essa, de você entender ao outro, entender o motivo, entender a situação daquele ser, saber que aquela pessoa que está fazendo aquilo precisa mais do seu calor humano, né? Do seu entendimento do que qualquer outra coisa, do que a própria inteligência, do que o seu próprio controle, porque você não é melhor do que ele. É simplesmente questão de momentos e de onde você esteja. Alguém tinha levantado a mão aí, quem foi? Eu. Carlos, você está escondido aí agora, fala. Na tradução do meu evangelho, você fala o orgulho e a vaidade, as duas piores chagas, né? Na tradução do meu evangelho fala as duas piores pragas da humanidade. Mas é.
A nossa reforma íntima se traz exatamente no combate a isso, ó, as duas coisas, que é o seu orgulho e a sua vaidade. Aí eu estava pensando, questão do duelo. Já pensou se Jesus fosse duelar com cada um daqueles que o ofenderam, ou que fizeram alguma coisa com ele? Ele podia, assim, instalar o dedo e acabar com todos eles, né? Que era o que alguns apóstolos Esperavam. dele. É. Ele veio aqui para ensinar que o caminho não é aquele, né? Sim. Mas a gente ainda, como você falou, a gente continua duelando, né? Principalmente nas redes sociais. Principalmente. Sim, a gente ataca as pessoas o tempo todo. Nós temos ainda em nós e trazemos muita discórdia em todos os sentidos, né? Seja por disputas esportivas, seja por disputas de opiniões, a gente está sempre duelando o tempo todo. Mas nós podemos aprender a fazer o bom duelo, né? Que é o nosso próprio duelo, tentando melhorar a você mesmo, que a doutrina nos traz, a nossa reforma íntima, né? É tentar ao máximo. E nós vamos começar ainda no sentido grande, por estarmos tendo mais condições. Mas aos poucos nós vamos colocando dentro desse crescimento a moralidade, que é a nossa humildade em entender ao outro. Foi o que o Cristo fez e nos trouxe, só que ele é muito mais elevado que nós, fala Wallace. Por outro lado, a gente pode ver hoje, por exemplo, que se for assistir, igual eu estava assistindo o jogo do Flamengo, estava vendo a torcida, eles mostrando a torcida muito louca, né? Todo mundo faz, a torcida do Corinthians também é uma coisa. Aquilo são hoje as arenas de antigamente. As arenas de antigamente. Hoje ainda continuam as competições, não duelos, mas as competições, a gente está ali para assistir, mas não é para matar alguém ou para, sabe, entregar. De vez em quando acontece, né? Ainda. Mas é verdade sim, a gente tem ainda. O que não é errado, a competição não é errado, gente. Isso nos traz progresso sempre. Sempre vai nos trazer. Deus. Porque nós estamos ainda nesse planeta, a gente sempre cansa de falar isso, nós estamos em provas e expiações, nós ainda não chegamos. Vamos demorar muito tempo ainda para chegar no momento onde, a próxima pergunta vai nos trazer a resposta disso, onde Deus usa todas as coisas que é passos de adiantamento, são evoluções, são coisas que nós temos que passar e pelo momento da nossa ignorância ainda, temos muito ainda que nos saborear disso, mas a doutrina espírita nos trouxe que o nosso objetivo aqui é nos tornar moralmente melhores. Entendermos ao nosso, aquele que está na caminhada, que somos todos iguais. Você se acha melhor, talvez, porque está aqui, do que aquele que está numa situação lá no Brasil, fazendo coisa, por exemplo, que a gente vê nos noticiários o tempo todo. Não somos. São questões de diferentes estágios, somente isso. Perante a Deus, nós somos todos iguais. Nós temos que olhar as pessoas dessa maneira. Nós temos que olhar que cada um está no seu momento e que, infelizmente, aquela situação, como o Luiz trouxe na abertura, quando você sofre uma agressão, alguém faz alguma coisa contra você, é entender aquela pessoa. Não é? É lógico que o seu controle é importante, mas é entendê-lo. É simplesmente conseguir ajudá-lo dentro das suas respostas. Esse é o crescimento moral. Mas nós não chegamos nele ainda. Penso eu, tá? Essa é a minha opinião, tá? Espero que quem estiver diferente, por favor, levante a mão e fale, porque essa é a minha opinião. Nós estamos numa questão de civilidade. Nós aprendemos a inteligência emocional. Nós aprendemos que se você entrar em um tipo de duelo com qualquer pessoa, você tem duas situações. Ou você ganha ou você perde. Então você tem aquele passo atrás, você respira, vê qual é, tenta argumentar as coisas. Mas isso não te coloca superior, mas nós o sentimos, tá? Porque a gente se sente bem quando a pessoa não consegue coisa. E a gente vê isso muito nos comentários depois, até que para quem te conta o que aconteceu. Você nota claramente, mas é o nosso momento atual. Nós não chegamos naquela moralidade que a doutrina nos está dizendo aqui. Pelo menos é a minha opinião. Fala, Zé. Essa semana eu estava pensando justamente nisso aí, você contra esse pensamento,
que o orgulho sustenta a vaidade e a vaidade sustenta o orgulho. São esses dois polos que nós temos de base que nos leva a isso tudo aí. Mas, essa é a minha opinião, tentando resumir para a própria casa aqui agora, isso é uma característica. Orgulho e vaidade é uma característica. Quais são os benefícios de eliminar isso aí? Você começou a falar alguns aí. Então a gente começa a tentar trabalhar, trazendo esses benefícios mais miúdos dele, explicando para a gente no nosso dia a dia, como o Carlos citou, como o senhor falando sobre a rede social. Então são temas que podem ser mais debatidos aqui dentro, que vai nos atingir de cheio, entendeu? Às vezes me conta, eu acho que sou o rei Salomão. Por causa de quê? Por causa do orgulho, da idiotice. Entendeu? Então esses benefícios para a gente, às vezes, nos atingirá muito mais. Sim. Alguém quer mais colocar alguma coisa, gente? Eu queria falar só a outra vantagem que a gente tem hoje, nos dias de hoje, é exatamente essa doutrina maravilhosa que os Espíritos vêm nos trazer, a necessidade de, nessa encarnação, trabalhar isso aí, orgulho e egoísmo. Sim. Porque de uma maneira ou de outra a gente já vai despertando. Vamos resolver isso de uma vez? Talvez não, nessa encarnação. Mas pelo menos a gente já se desperta para isso. Entendeu? E deem graças a Deus que nós nascemos numa parte do mundo que lhe dá essa oportunidade. Porque existem outras partes do mundo onde a situação não é bem assim, a gente sabe disso, isso é falta. Então, no próximo, nós vamos passar agora para a pena de morte. Pena de morte, que é a pergunta seguinte, que é 760. Podemos, né? Ok. Kardec faz a seguinte questão. Então, desaparecerá algum dia da legislação humana a pena de morte? Já desapareceu em vários locais. Por isso que eu falei, graças a Deus que nós ainda vivemos aqui, que em certos lugares a pena de morte ainda é executada. Por nada, muitas vezes. Por opiniões. Né? Por valores individuais. E a pena de morte ainda é executada. Nós ainda já estamos numa situação X que devemos defender, sim. Que não devemos ter pena de morte, mas ainda assim existe. Aí a resposta, incontestavelmente desaparecerá. Maravilha, né? Está nos afirmando, incontestavelmente desaparecerá. E a sua supressão assinalará um progresso da humanidade. Quando os homens estiverem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida na Terra. Completamente abolida na Terra. Aí para pensar aqui. A gente sabe como que ainda as coisas acontecem em algumas regiões do mundo, né? Para você ver essa resposta e pensar assim, pô, mas será que... Quanto tempo que falta isso? Mas olha quando ela foi escrita e olha o progresso que nós tivemos de lá para cá. Muito. Em duelar, em pena de morte, né? Aí, a resposta, na continuação dessa resposta, tem essa frase, que é simplesmente fantástica, olha. E fala assim, não mais precisarão os homens de ser julgados pelos homens. Refiro-me a uma época ainda muito distante de vós. Quando é que o homem não vai mais ser preciso ser julgado pelo outro homem? A doutrina dos Espíritos nos ensina isso. Qual é o caminho a seguir para que nós não temos que ser mais ser julgado pelo homem? Quando nós pudermos julgar a nós mesmos. Quando nós fizermos ao outro que não fizemos. Simples. Consciência, lei de Deus, na nossa consciência incrustada, era só desenvolver isso. É entender que você não deve fazer ao outro o que você não quer que faça para você. O Velho Testamento, o testamento do Cristo, tudo nos traz esse sentido. Nós somos responsáveis por nós mesmos. Imagina o dia que você não precisa mais ser julgado, não precisa mais ter leis para você seguir o que é certo e o que é errado. Você sabe o que é certo e o que é errado e você simplesmente escolhe o caminho que é o caminho certo. Que é de não agredir ao próximo, de não fazer roubar, matar, seja o que for. Que você siga uma vida reta.
é quando não vai mais precisar de ter nada disso. O mundo será outro, completamente diferente. Mas, na própria resposta diz, refiro-me a uma época ainda muito distante de vós. E ainda está. E ainda está. A gente fala muito de mundo regenerado, que nós estamos passando, estamos chegando. Isso vai levar tempo ainda. Mas, para esclarecer, é como a própria doutrina e os espíritos hoje nos trazem. Para que o mundo possa ser regenerado, importante é que aqueles que não acompanharam até hoje, que sigam o seu caminho, que voltem a um outro lugar onde eles possam se usar a lei divina e se degladiarem, se matarem até entender que aquilo ali não funciona. A violência nunca vai funcionar. Aí você pensa comigo uma coisa, você fala, por exemplo, do duelo, né? Que é orgulho, que é a vaidade, que é o orgulho, a ignorância da pessoa. Mas dentro da pena de morte, nada mais é a mesma coisa, só que institucionalizada. Parece ser uma coisa, né, certa, te dá o direito de tirar a vida do ser humano porque ele fez X ou Y. Ele é julgado pelas suas pessoas, pelas seus pias, como se diz, as pessoas, né? Para que ele possa ser condenado àquilo, e ele é condenado à pena de morte porque está dentro de uma legislação. Aí se torna uma coisa que muitas vezes nós não paramos para pensar, mas ele fez isso é muito sério mesmo, tem que morrer. Não te dá o direito. Ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. Ninguém. O único que pode lhe chamar da vida é Deus. E a gente aprendeu dentro da doutrina que muitas vezes nós escolhemos o momento, a maneira, para o nosso próprio adiantamento, muitas das vezes. E somos monitorados pela espiritualidade para que no momento certo aconteça. Mas nós não podemos nunca acusar a um irmão, seja por uma ação do Estado, seja por uma ação própria, seja num duelo, seja numa corte de justiça do homem. Não podemos fazer isso. Né? Muitas vezes é como o aborto, não podemos fazer. A doutrina nos fala claramente as coisas que são contrárias às leis de Deus, que a gente estuda nesse livro aqui. As leis de Deus são claras. Essa agressão ao ser humano, tudo que acontece hoje em dia, a gente vê a sociedade indo para o caminho, a gente acha que nosso mundo está perdido. Tá, não. Relaxa, não está perdido, não. Está tudo sob controle. Fala, Carlos. Bom que você falou do aborto. Eu hoje de manhã estava lendo notícias e nos 2 últimos anos o estado de Massachusetts, o estado aqui de Massachusetts, dobrou a quantidade de abortos. No último ano foram quase 60 mil pessoas abortaram aqui no estado. Porque o estado aumentou o direito das pessoas que querem fazer aborto e está dedicando mais dinheiro, mais verbas para pessoas abortarem. Pessoas de outros estados estão vindo para cá, para Massachusetts, abortar. Gente. Mais de 60 mil a população de uma cidade. Sim, sim. E é o que eu falei. Não pense que o mundo está perdido, não. Tá? Não está. A gente está vendo coisas acontecerem hoje que você fala assim, isso não pode estar certo. Né? O Carlos trouxe uma. No Canadá, existe uma lei passada que você pode pedir que você tenha a eutanásia, né? Assistida. Você pode, é um direito que a pessoa tem de fazer e tudo mais. Ou seja, um suicídio assistido. É uma lei que foi passada lá. Aí eu trago para vocês, por que a lei foi passada no Canadá? Porque lá o healthcare é pago pelo Estado. E um tratamento longo que a pessoa sabe que não vai ter muito resultado, acaba-se com ele e gasta-se menos dinheiro. Essa é a base. Aí você fala assim, nossa, como é que esse mundo está indo para a regeneração? Faz parte. Acredita no que eu estou falando, faz parte. Porque o desespero que nós estamos passando agora é exatamente esse. É esse desespero, é a luta constante de fazer as coisas, de trazer. Isso foi falado, isso é profético, vamos colocar assim. Porque depois da tempestade veio o quê? A bonança. E é isso que acontece com o mundo hoje. A Terra está sacudindo
como um cachorro molhado, não tem uma parte que fala assim? É exatamente isso, tá? Ela está movendo, não está dando mais, e as coisas estão acontecendo. Só que não é, como a gente sempre fala, a natureza não dá salto, não é da noite para o dia. E nós temos a obrigação de olharmos para nós, duelarmos conosco, porque nós ainda estamos muito longe de até talvez sermos aceitos, mas se está doendo na consciência, na hora que você faz o seu Santo Agostinho mantra de deitar e pensar e ver, e arrepende-se, e ver que foi errado, e ver que, né, as coisas não foram feitas da maneira correta, que fulano, então você ainda tem a condição, porque ainda estamos em caminhada. Em caminhada nós podemos fazer mais do que eu quero sentir. É por isso que a lição de hoje, que ele trouxe da paz, essa paz que foi feito na abertura, essa paz interior vem exatamente do que a gente faz. E esse duelo, esse orgulho, esse egoísmo, tudo que vem falando aqui, esses apoios loucos que a gente muitas vezes tem, fala até sem pensar, as pessoas falam sem pensar. Eu vejo comentários na minha frente de pessoas que eu gosto muito, pessoas da minha convivência, que falam coisas que eu olho e falo assim, isso foi sem pensar, né? Isso é momento, isso é bandwagon, como se fala, cada um pula naquele negócio aí, vamos que vamos. A opinião vai só dobrando. E nós temos que ter essa consciência que temos que duelar conosco. Temos que parar e pensar todo dia o que nós falamos, o que nós pensamos, o que nós fizemos, né? E tentar combater mais uma vez essa chaga, que são as duas maiores chagas da humanidade, que é o nosso orgulho e o nosso egoísmo. Acabou o tempo, vamos passar para o Evangelho. Obrigado pelos ouvidos e um bom domingo a todos. Bom dia, gente. Olha, eu garanto a vocês que não foi nada combinado o meu evangelho com a abertura do Luiz e o livro dos Espíritos. Até porque esse meu evangelho eu já escolhi ele, estava escolhido já há 2 semanas, que era para ser no domingo passado, mas eu troquei com o Wallace. Domingo passado foi aniversário da minha esposa, aí eu tinha trocado com o Wallace. O Dino acabou de falar aqui que nós temos que brigar contra nós mesmos, né? Na verdade, nós somos os nossos maiores inimigos. Tem uma frase não sei se vocês conhecem, o Khalil Gibran, o ator do livro O Profeta, que ele começa assim, e disse o divino, se referindo a Jesus, né? Amai o vosso inimigo. 2 pontos. Aí eu obedeci e comecei a amar a mim mesmo. Bem profundo, né? Porque a gente é que sabota a nossa própria evolução. E só a gente é que consegue fazer com que a gente também se torne luz, como Jesus. Não depende de ninguém. Cada um é senhor do seu destino. A gente tem que construir o nosso destino. Nós que temos que construir o nosso destino. Do mesmo jeito que a gente deve construir as nossas carreiras profissionais, os nossos planos de aposentadoria, nossos planos futuros, aqui na Terra, a gente também deve construir os nossos planos futuros para o que tem após a morte. Porque a morte não existe. E é isso que essa parábola, que é citada apenas em Mateus. Os outros evangelistas não citam essa parábola, apenas o Mateus que cita essa parábola. Que é a parábola das 10 virgens, que está no capítulo 25, de 1 a 13. E ela começa seguinte: parábola das 10 virgens. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que,
tomando as suas lâmpadas, as suas lamparinas, né, saíram ao encontro do noivo. 5 dentre elas eram nécias. Nécia, gente, eu já tinha ideia do que era, mas eu fui no Aurélio saber, e a palavra que mais se encaixa aí eram tolas. E 5 prudentes. As nécias, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, juntamente com as lâmpadas. Tardando o noivo, toscanejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo. Saí ao seu encontro. Alguém está com o mouse aí passando. Saia ao seu encontro. Você passou meu slide, Luiz. Você está me sabotando. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo. Saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. Disseram as nécias às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão apagando. Porém as prudentes responderam: talvez não haja bastante para nós e para vós. Ide antes ao que o vendem e comprai-o para vós. Enquanto foram comprá-las, veio o noivo. As que estavam apercebidas entraram com eles para as bodas, e fechou-se a porta. Depois vieram as outras virgens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Portanto, vigiai, porque não sabeis nem o dia nem a hora. Meio confusa essa parábola, né? Mas a gente vai ver que não é confusa, não. A gente vai estudar aqui junto a parábola, certo? E vai ver que faz um bocado de sentido. Ela vem nos mostrar, essa parábola, da nossa necessidade de preparação, de preparo constante. Ela vem nos mostrar que a gente tem que estar o tempo todo se preparando espiritualmente. Que essa preparação espiritual é o azeite que alimenta a candeia, que alimenta essa lamparina, essa lâmpada. Porque um dia há de chegar, como Jesus falou, que vai ter a separação do joio e do trigo. E a gente espírita, a gente já vem ouvindo falar já há mais de uma década, na verdade, desde que o Livro dos Espíritos foi lançado em 1857, que já se fala na nossa transformação, na transformação do planeta. E isso foi através das psicografias depois, a gente vem sempre vendo autores falar sobre essa modificação, sobre essa mudança do nosso planeta. E com aquelas coleções que saiu do Divaldo, a coleção da transformação planetária, então a gente vem vendo que isso aí está perto. A gente vê que o planeta, como já foi citado aqui, ele está mudando. Aparentemente, a gente acha que ele está de cabeça para baixo, mas não. Faz parte da reforma. Qualquer reforma, primeiro a gente bagunça, depois a gente organiza. Primeiro a gente quebra, faz a demolição, depois a gente organiza. No nosso íntimo também é assim. A gente tem que demolir aquelas coisas que a gente construiu de má, de errada, para depois reconstruir coisas boas, virtudes dentro de nós. Ela vem nos falar do autoconhecimento. Que aquelas virgens que aparecem as prudentes eram pessoas que cultivavam o conhecimento, a virtude, cultivaram a caridade.
E as nércias, as tolas, eram aquelas que se deixaram cultivar, se deixaram se levar pelo descaso espiritual, focando apenas no seu dia a dia, apenas no seu material. Então vamos pegar os personagens de cada um dessas parábolas e a situação. O azeite, gente, o azeite que ele fala aqui, que alimenta a candeia, ele representa o amor, representa a caridade, representa o nosso conhecimento com o alto, com as coisas superiores. É o nosso esforço da gente brigar contra o velho homem e fazer a nossa reforma íntima. A gente tentar se melhorar a cada dia. O que nós somos hoje em dia é a melhor versão da gente, do nosso espírito. A gente acredita numa doutrina que fala que a gente só evolui. Então não tem como eu ser melhor a uma encarnação atrás. Não, eu sou melhor hoje. A cada dia que passa, eu sou melhor um pouco. Por isso que Santo Agostinho falava que todo dia antes da gente dormir, a gente tem que fazer teria que fazer uma prece e revisar na nossa mente o que a gente fez de errado para que no outro dia a gente não fizesse. E pedir forças aos nossos companheiros espirituais, aos nossos benfeitores espirituais, para que no outro dia a gente não caísse no mesmo erro. Isso chama-se reforma íntima. Então, partindo desse princípio, a gente sempre está na nossa melhor versão. Toda noite a gente faz um upload, entendeu? Baixa uma nova versão, pelo menos deveria ser assim, e a gente está sempre caminhando, sempre melhorando. Então, tudo que a gente traz conosco foi coisa que a gente conquistou. Nós não temos como doar essas conquistas. Ela é intransferível. Eu não tenho como doar a minha capacidade de pensar. Eu não tenho como doar o amor que eu tenho dentro de mim, ou a falta de amor. Eu não tenho como doar todas as experiências que eu passei para uma pessoa. Eu não posso chegar para Maria e dizer: Maria, toma a minha fé, toma o meu amor, toma o que eu aprendi. Não posso. Isso é intransferível. Cada um tem que fazer sua parte. Porque se fosse assim, Jesus, quando veio aqui, ou quando nos criou, ele já tinha deixado todo mundo ali que nem ele. Não tem. A gente tem, sim, como ajudar o nosso próximo. Com o nosso amor, com o nosso conhecimento, com as nossas conquistas. A gente tem como ajudar e deve ajudar, porque isso chama-se amor, isso chama-se caridade. A gente ajudar o nosso próximo. Mas a gente não tem como doar. Isso é conquista de cada um. Cada um tem que fazer a sua tarefa de casa. Porque se não fosse assim, não seria justo, não seria conquista. Então, esse azeite é tudo isso que eu estou falando. São as nossas conquistas morais e espirituais. Que no final de tudo é o que importa. Porque é a única coisa que a gente vai levar quando a gente partir para o outro lado. Para outra dimensão. A gente não vai levar nada. Nem o corpo a gente leva. Fica tudo para trás. A gente só leva os nossos atos. Sejam eles bons ou não. A gente vem ver aqui da lâmpada. Essa lâmpada, ela vem simbolizar a nossa crença. Aquilo que a gente já aprendeu e deposita naquela situação. O que é que a gente aprendeu? O que é que a gente pode ofertar para o nosso próximo? Jesus falava que nós somos deuses e que podemos fazer até mais do que ele fez aqui. Para a gente fazer isso, a gente tem que se tornar luz. A gente tem que se tornar essa lâmpada para que a gente possa acender na escuridão, na nossa escuridão interna, que a gente ainda carrega dentro de nós, porque todos nós trazemos conosco algumas escuridões,
locais escuros dentro de nós que a gente não consegue ainda acessar. Mas que a gente precisa um dia acessar para transformar isso aí em locais claros. E ajudar o nosso próximo. Mas a gente não consegue ajudar nosso próximo se a gente não se ajuda. A gente primeiro tem que fazer como o Khalil Gibran falou. A gente tem que se amar. E a única forma da gente se amar e de exteriorizar esse amor é a gente brigar com os nossos próprios monstros, com os nossos próprios fantasmas. É fácil? Não é. Não é porque a gente não tem a mínima noção de quanto tempo a gente vem alimentando esses fantasmas dentro da gente. A gente não sabe há quantas vidas, há quantos séculos. No livro Nosso Lar, mais uma vez citando Nosso Lar, não é? Quando a mãe do Lísias está para reencarnar, ela e o pai dela, a dona Laura, ela fala que ela faz um tratamento, e muita gente pergunta se quando a gente desencarna a gente vai se lembrar das outras vidas do passado. No livro Nosso Lar ele vem mostrar isso aí, que ela vai fazer um tratamento como se fosse uma terapia de vidas passadas, no mundo espiritual, gente. Ela vai fazer uma terapia de vidas passadas para ter acesso aos 300 anos de vida passada dela. Depois que ela faz isso aí, ela vai estudar primeiro, depois ela faz essa terapia para ter acesso e vivenciar aquilo que foi os 300 anos de vida dela. Aí ela fala que para trás não foi nem permitido ela conhecer. A gente imagina que o negócio era tão feio que não precisava nem ela ter acesso àquilo. Então, a gente não tem ideia do que a gente foi no passado. Mas o nosso passado foi importante para que a gente estivesse aqui hoje. Do mesmo jeito que uma pessoa que está fazendo PhD, ou pós-PhD, o jardim de infância foi importante para ele chegar lá. Então, tudo que a gente passa na vida é importante. Para quê? Para que a gente possa melhorar, não estagnar. No livro no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, no item 17, o Luiz estava falando aqui da paz, da tranquilidade. E no capítulo 17 ele vem dizer que a nossa paz deve ser a paz do dever cumprido. É isso que esse capítulo do Evangelho fala. Que a nossa paz deve ser a paz do dever cumprido. Não a paz do mar morto, aonde no fundo das suas profundezas esconde-se a podridão. É isso que ele fala no Evangelho. O Luiz estava falando aqui, eu estava ali anotando as coisas que veio na cabeça para eu trazer aqui e fazer esse link com esse trabalho de hoje. Então, a gente tem que trabalhar para ir contra essa paz que a gente acha. A gente acha que a paz é ficar em casa, descansando e vendo o tempo passar. Não, isso não é paz. Isso é ociosidade. A gente vai conseguir a nossa paz através do esforço da nossa melhoria, através do esforço de a gente ajudar o nosso próximo. Hoje pela manhã, eu e a Lu, a gente estava comentando sobre uma pessoa que a gente conhece, que tem condições financeiras muito grandes, mas que a gente percebe que a pessoa tem um vazio interno muito grande. E ela tenta o tempo todo preencher aquele vazio com mais coisas materiais. E é uma pena, porque enquanto a pessoa não acordar literalmente para Cristo, a pessoa nunca vai conseguir preencher esse vazio dela. E a fome vai sempre aumentar enquanto você não descobrir o verdadeiro alimento. Por isso que às vezes as pessoas ficam insaciáveis pelo poder, pela ganância, pelas coisas materiais, porque ela não consegue alimentar o seu interior. Porque tudo isso que a pessoa consegue, novamente vai ficar tudo para trás. Vou deixar para os filhos
Quanta gente deixa fortuna para os filhos e os filhos acabam com tudo aquilo. A melhor fortuna que a gente pode deixar para um filho é o conhecimento religioso. É a religiosidade dentro de si, dentro deles. Independente da religião que a gente escolhe. Mas vamos voltar aqui. O noivo. Quem é o noivo, gente? Jesus. É Ele. É Ele que vem trazer a luz. É Ele que vem, naquele momento de transição, nos resgatar. Nossa, quase que não sai. É Ele que vem nos ajudar sempre, nos momentos mais difíceis. Ele coloca aqui Jesus como noivo, porque as núpcias sempre fazem com que a pessoa mude de vida, não é? A pessoa sai daquela situação de solteiro e se casa e a pessoa muda de vida. Querendo ou não muda. Tem gente que não quer mudar, mas o correto é mudar. Então Jesus é aquele noivo que vem trazer uma vida melhor para todos nós. E ele fala aí, o noivo demorou. Será, gente, que o noivo demorou? Será que Jesus demorou ou a gente que demora a se encontrar com ele? A gente que demora, né? Sabe lá quanto tempo, né? Quanto tempo a gente... Quantas vidas a gente já foi, já voltou e não abraça essa causa, né? Ele está sempre ali de braços abertos, esperando por nós. Não aqueles braços abertos da crucificação, aqueles braços abertos do Cristo Redentor, do Rio de Janeiro, esperando a gente para que a gente abrace-o. Ele está sempre ali aberto. Eu acho que aquela imagem que a gente tem, né, de Jesus da cruz, crucificado, ela devia ser, e devia ficar só a imagem do Cristo Redentor, né, os braços abertos, esperando por nós. Porque ele está o tempo todo. Ele sempre esteve o tempo todo. A gente é que se demora a chegar junto dele. E, gente, essa demora não pode mais acontecer. Que fala aqui na parábola, a demora e o sono, isso não pode mais acontecer. Porque a gente não sabe quando será nos dada a nossa última oportunidade aqui na Terra. Última oportunidade não existe, porque a gente vai sempre ter oportunidades. Mas a gente não quer sair desse planeta. Vocês querem? Eu não quero, só se for para um melhor. Eu vou dizer que eu quero ir para o planetão, como nos falava um amigo nosso, né, o Wallace, o planetão está chegando. O planetão vem aí, ele falava. A gente não quer ir para o planetão. Já pensou a gente ter que reencarnar, sair dessa e ter que reencarnar num planeta primitivo de novo? Eu não quero. E eu acho que ninguém aqui quer. Então a gente tem que aproveitar essa oportunidade que nos foi dada. A gente tem que aproveitar esse conhecimento, essa bagagem de conhecimento que a gente já tem e multiplicar isso aí. Fazer como fala a parábola dos talentos, multiplicar. A gente não consegue multiplicar tanta coisa? Então vamos multiplicar essa oportunidade que nos foi dada nesta vida. A gente não pode mais ficar na inércia. Não pode ficar que nem o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Não pode. Não dá para continuar mais desse jeito. A gente tem que trabalhar na nossa melhora. De novo, é fácil? Não é. Não é fácil. Mas a gente tem que tentar, tem que se esforçar dia a dia. A gente não pode mais voltar. A gente não tem mais desculpa, principalmente a gente que está aqui, ó, na casa espírita. A gente não tem mais desculpa de chegar lá e dizer, eu não sabia. Não tem mais essa desculpa. A gente pode até ter falado isso de outras vezes, que a gente chegava do lado de lá. Mas nessa encarnação aqui, se a gente chegar e disser, eu não sabia, vão dizer, tá mentindo. Tá mentindo. Ponto negativo, mais um ponto negativo. Não tem como, a gente já sabe. Não adianta a gente culpar ninguém. A gente tem que correr atrás do tempo perdido. A gente já perdeu muito tempo. A nossa salvação, o nosso progresso individual,
como eu falei, não depende dos outros. Depende de nós mesmos. Depende da nossa vigilância constante. Por isso que Jesus falou, orai. E ele termina ali, ó. Portanto, vigiai, porque não sabeis nem o dia nem a hora. A gente não sabe o dia nem a hora que a gente vai ser chamado. E várias parábolas ele fala isso. Ele fala naquela passagem onde o homem estava juntando bens no celeiro e depois disse que ia cruzar os braços, que já estava rico e que ia esperar pela morte. Ele diz, não dá tempo não, a morte já chegou, a morte é hoje. A gente não sabe. Não que a gente vá virar, como minha esposa fala, beato. A gente não vai virar beato de casa espírita. Até porque a gente vive num mundo material, então a gente depende do material. Mas a gente tem que equilibrar isso aí. A gente tem que... Porque você não tem fé cega. Não tem a fé cega. Entendeu? Você já está antecipando para a minha última... Tá vendo todo mundo, ó? O Luiz veio falar do meu evangelho, o Dino falou, o Wallace estava ali falando, agora é a Lene, que fica um tempão aí desaparecida e já vem chegando aqui, ó. Quanto tempo, Lene, vai ficar aqui dessa vez? Semana que vem dá para encaixar na abertura de terça-feira. Então, gente, a gente não pode realmente ser cego. Kardec nos ensinou que a nossa fé tem que ser raciocinada. Não pode ser cego, porque se a gente se adentrar por uma fé cega, a gente vai cair nos erros de outras religiões aí que tá matando, que está fazendo um bocado de coisa, que está guerreando, duelando contra outras religiões. A gente não pode cair nisso. A gente não tem mais tempo para isso. A nossa fé tem que ser o tempo todo raciocinada. Por isso que essa doutrina, graças a Deus, ela nos enriquece tanto com tanta leitura, para que a gente possa aprender, para que a gente possa estudar. E tudo isso que a gente aprende, estuda, ninguém rouba da gente. É uma coisa que a gente leva para o resto da vida. Você pode até se esquecer do livro que leu, do nome dos personagens, do nome do autor, como eu esqueço o tempo todo, mas a essência e o conhecimento continua dentro de nós. Então, gente, vamos aproveitar isso aí, porque a parábola, ela vem nos mostrar de uma mudança de tempo. Não como algumas outras religiões entendem um fim apocalíptico. Não é isso. O Apocalipse não vai existir a destruição do planeta. O planeta não vai se destruir. O que vai destruir são as coisas erradas, o jeito de fazer erroneamente. Então, essas coisas vão mudar. A energia do planeta está mudando. Vocês sabiam que em 2010, o planeta, o interior do nosso planeta girava de um lado para o outro. Em 2010, ele passou a girar no sentido oposto, gente. Dentro do nosso planeta. É louco isso, né? Então tem forças que estão acontecendo que a gente não tem ideia. Mas nada disso está acontecendo à toa, não. Isso aí tem os engenheiros espirituais trabalhando nisso. Por quê? Porque a energia, a sintonia, a energia, os megahertz do nosso planeta já subiu bastante do que era antigamente. Os espíritos que estão chegando nesse planeta e que vão continuar aqui, eles vibram numa frequência diferente. O planeta está vibrando numa frequência diferente. Apesar de tantas coisas, tantas aberrações a gente tá vendo. Mas isso sempre teve. É porque antigamente a gente não tinha acesso. Ou as notícias chegavam bem depois. Então, gente, vamos aproveitar esse nosso conhecimento, vamos aproveitar essa oportunidade, aquilo que a gente aprendeu e tentar multiplicar, aproveitar essa oportunidade
que nos foi dado porque o que eles falam é que a fila do outro lado é muito grande para reencarnar. E a gente brigou bastante para entrar nessa fila, para estar aqui desse lado. A gente prometeu bastante. Porque quando eu chegar do outro lado, quando eu estiver lá, eu vou fazer isso, fazer aquilo outro. Então vamos tentar fazer um pouquinho daquilo que a gente prometeu, daquilo que a gente se comprometeu, para que, quando a gente chegar do outro lado, a gente chegue com a tarefa de dever cumprido. É difícil a tarefa toda cumprida, mas pelo menos que a gente não chegue com uma bagagem mais pesada do que quando a gente veio. Foi isso que eu entendi da parábola das virgens, das 10 virgens. Essa importância da gente estar o tempo todo conectado e tentando se melhorar dia após dia, porque um dia a gente vai ser chamado e vai ser muito vergonhoso a gente chegar do outro lado e dizer, não melhorei em nada, ou podia ter melhorado isso e melhorei só isso. A pessoa a vergonha? A gente vai querer enfiar a cabeça na terra que nem avestruz e não vai ter como. De novo, a gente chegar lá e dizer, de novo, cometer os mesmos erros. Você aprendeu aqui, estudou aqui para voltar para lá e fazer tudo certinho e você cometeu os mesmos erros. Então, gente, não vamos passar essa vergonha, não. Vamos fazer um esforço da gente se melhorar dia após dia. Tá bom? E elevar o nosso pensamento ao nosso Pai Maior, ao nosso Mestre Jesus, e agradecer por essa oportunidade, essa nova chance que nos foi dada nessa vida que a gente está levando. Agradecer o dia de hoje, a oportunidade que nos foi dada de estarmos aqui, todos nós unidos, com esse mesmo pensamento de aprendizado e de melhora íntima. Obrigado, Pai amado, obrigado, Mestre Jesus. Que possamos sair daqui melhor e que o Senhor possa nos dar força e coragem de mantermos esse ideal todos os dias que teremos durante a nossa semana. Esteja conosco hoje e sempre, assim seja feita a tua vontade, Pai.